Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Está começando pela rede e através da TV Cinec o Tele Brasil Notícias para todo o Brasil e para o mundo. E hoje, no programa especial Véspera de Carnaval, muitas informações do seu dia a dia, também esporte, polícia em ação e temos também a novidade, Momento do Empresário com a entrevista especial. E vamos agora às nossas principais manchetes de hoje. Condenados por homicídio culposo podem ter a carteira de habilitação suspensa. Só em janeiro já foram registrados quase 60 mil casos de dengue. Projeto de lei obriga a apresentação de carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. Problemas de audição em crianças influenciam o desempenho nas escolas. E veja também esporte e o quadro Polícia em Ação. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Quando se fala na Casa Verde, casa especializada na sua alimentação há 38 anos, Bar do Plínio. É um restaurante para você e sua família vir para cá, porque aqui é servido peixe de primeira qualidade, você encontra também aquela cachaça tradicional, mas o Ramiro vai falar do atendimento que você tem aqui de segunda a segunda, para você que é executivo, você quer almoçar bem gostoso, não é isso? Certo, nós abrimos às 11 horas e vai até 1 hora da manhã. E aqui é um restaurante familiar. O Ripial começa às 5 horas, com muita promoção. Toda cerveja acompanha uma porção. E aqui também você serve peixes, né? Quais são as variedades de peixe? Que tipos de peixes são servidos? Não, peixe nós temos tudo de água doce e não é todos de água salgada. E o que mais é chamado é salmão pintado no bafo e a nossa famosa caldeirada. E aqui também você encontra aquela deliciosa cachaça, mas com um diferencial, que é cachaça de todo o Brasil. De todo o Brasil. Chegar um cliente do Paraíba, tem. Chegar do Ceará, tem. Falar de Pernambuco, tem. Se falar que é do Pará, tem. Minas, então nem se fala. Então nós queremos convidar você a vir para cá, conhecer a casa mais de perto, no endereço que se encontra? Bernardino Franganiello 458. Aqui na Casa Verde tem o telefone 3857-0999. Bar do Plínio. É o original da Casa Verde e original de São Paulo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. E lembrando então que você participa aqui conosco através do Tele Brasil Notícias, acompanhe também no Face Tele Brasil Notícias ou mesmo mande a sua informação através do nosso e-mail telebrasilnoticias@gmail.com, onde você pode dar a sua opinião, pode dar sugestões para o Tele Brasil Notícias. Eu quero lembrar que a programação nossa, a partir desse programa, ela será exibida na sexta-feira às 11 horas da manhã. E também continua no horário tradicional das terças-feiras às 17 horas. E vamos começar falando para você que tem aí a sua CNH. Exatamente. Se você é motorista e foi condenado por homicídio culposo, saiba que houve uma alteração no aspecto legal. A sua CNH poderá ser suspensa. Isso mesmo.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os motoristas condenados por homicídios culposo, ou seja, sem a intenção de matar, podem ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Vamos acompanhar esta informação mais de perto. Essa decisão teve por base o caso de um motorista profissional que atropelou e matou um motociclista em Minas Gerais após dirigir com imprudência. A Justiça Mineira entendeu que ele não deveria ter a CNH dele suspensa, porque isso o impediria de exercer a profissão dele. Já na decisão de hoje, aqui do Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que o direito ao trabalho não é absoluto e que a suspensão da CNH desse motorista seria uma maneira de preservar a saúde da coletividade. Essa decisão de hoje do Supremo vale para todos os casos em que o motorista for condenado por homicídio culposo, isto é, sem a intenção de matar. Essas são as decisões de hoje do Supremo. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, apresentado diariamente pela TV Sinec. E também nós queremos agradecer desde já a você que tem apoiado ao Tele Brasil Notícias através da sua participação, quer nos comerciais, quer nas entrevistas e também no fornecimento de matérias para o acontecimento desse nosso telejornal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do desemprego em todo o Brasil e também aqui em São Paulo. Nível de informalidade, aqueles empregos em que a pessoa não tem registro, mas ela trabalha constantemente e ganha, ou por dia, ou quinzenalmente, o seu sustento para a família. Ele atingiu maior nível em 4 anos. Então, o emprego informal cresceu. A taxa de desemprego no país caiu em função disso em 1919, segundo uma pesquisa divulgada pelo próprio IBGE. Apesar disso, a informalidade, veja só, atingiu o maior nível em 4 anos. Vamos acompanhar mais essa informação. Jonathan ficou 2 anos em um emprego informal. Há 2 semanas, conseguiu uma vaga com carteira assinada de caixa nessa loja. A situação é muito boa, né? Porque você pode fazer certas coisas, você pode juntar dinheiro, entendeu? Você pode ter mais objetivos, entendeu? Você guardar dinheiro para isso, para estudo, esse tipo de coisa. O Brasil teve queda no desemprego, segundo o IBGE. A taxa média anual recuou de 12,13% em 2018 para 11,9% em 2019. Na análise por estado, os resultados são desiguais. Amapá e Bahia têm os maiores índices, acima de 17%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul registraram os menores números do país. Os dados regionais, eles mostraram queda da taxa de desocupação em 9 unidades da federação, o que mostra que a queda dessa taxa ela não está difundida totalmente por todo o país. Em 2019, a taxa de informalidade atingiu o maior patamar em 4 anos, com mais de 38 milhões de pessoas nessa situação. Em 19 estados e no Distrito Federal, a taxa bateu o recorde. A informalidade ela realmente é associada a um rendimento mais baixo e também a uma produtividade um pouco menor. Isso acarreta uma renda do trabalhador um pouco menor e isso dificulta realmente a recuperação do consumo. A recuperação do consumo tem sido um pouco mais devagar também justamente por isso. Um outro ponto que a informalidade também traz é realmente a não contribuição previdenciária. Então, à medida que a informalidade vai aumentando, a gente também não tem um aumento da contribuição previdenciária para o governo. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e agora vamos falar um pouquinho sobre saúde. Um assunto que todas as épocas, nos inícios de ano, nós temos que estar alertando a população. Só em janeiro foram, veja só, registrados quase 60 mil casos de dengue. E olha que dengue pegou, é complicado. Se não tratar, dependendo do nível, pode levar até a morte. E veja, com o verão na nossa porta aí, batendo, né? Justamente, ele aumentou de número, justamente os casos de dengue. Só em janeiro deste ano foram registrados o total de quase 60 mil casos, como falamos no início, da doença em nosso país.
É por isso que é importante recobrar a atenção aos cuidados em casa. Aquela questão de você ter um vaso de planta com um pratinho embaixo, tem que tirar a água. A questão dos próprios ralos, cobrir os ralos que ficam em abertos. Você que tem aí aqueles itens jogados aí no quintal ou mesmo próximo aí lixo, recolher o lixo, não deixar, porque pode acumular água que vem fazer com que se crie ali a proliferação do próprio mosquito da dengue, né? Então é importante esses detalhes. Nós vamos acompanhar a matéria, porque ela vai falar justamente sobre as ações que têm sido feitas no Brasil e também por algumas prefeituras e os cuidados pessoais que devemos ter, mesmo nas grandes capitais. Durante o ano todo, os bombeiros do Distrito Federal monitoram de perto a evolução dos casos de dengue. Nessa vistoria, eles recolheram baldes com água que foram instalados há um mês nas residências dos moradores. E em quase todos encontraram larvas do mosquito. O objetivo da armadilha é mapear essas áreas. Com os dados que a gente obtém aqui de cada armadilha, a gente estabelece uma estratégia de combate. Ou seja, eu vou saber se aqui tem mosquito, qual que é o estágio de evolução desse mosquito, para eu saber como que eu vou combater esse mosquito. A armadilha que foi colocada aqui na casa do seu Joaquim mostrou que se tiver água parada, o mosquito vai aparecer. Mas ele acabou de perder um parente vítima de dengue hemorrágica e muitos vizinhos também já tiveram a doença. Então o cuidado é redobrado. Não deixar vazia de água, né? Recolher, sempre estar olhando para não deixar juntar água, né? Além da preocupação com as plantas, a dica é ficar de olho em todo tipo de água parada, suja ou limpa. As caixas precisam estar fechadas e higienizadas. Os baldes sempre de boca para baixo e fazer a limpeza das calhas com frequência. Apenas em janeiro deste ano, o Brasil já registrou quase 58 mil casos prováveis de dengue. No Distrito Federal, foram cerca de 1.500, um aumento de 84% em relação ao mesmo período do ano passado. O neto da dona Valderina está nessa estatística, por isso ela adotou uma estratégia em casa. A limpeza, eu olho sempre, né, jogo que boa em tudo, jogo que boa, né, no ralo do banheiro, sempre estou mantendo. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Lembramos a você que o Tele Brasil Notícias, ele tem a finalidade de fornecer a informação sempre na medida certa para você. E não é fácil, né? Vivemos agora véspera aí do Carnaval, o Carnaval acontecendo aqui já em São Paulo, em outras cidades, Salvador e etc, né? Mas vamos falar de educação. Eu sei que você que mora aqui nos grandes centros tem aí o transporte escolar, tem aquele passe, etc. O ministro da Educação entregou ônibus do programa Caminho da Escola. Então, justamente esse fato aconteceu, ele entregou 120 novos ônibus do programa Caminho da Escola, adaptado para pessoas com deficiência. Com respeito a São Paulo, 115 municípios receberam e foram beneficiados. Os novos ônibus vão beneficiar estudantes da área rural e também da parte ribeirinha, né? Isso mesmo, a parte ribeirinha. E outros detalhes, vamos acompanhar a matéria, porque vai falar sobre o ministro da Educação, o Abrão Weintraub,
que vai comentar sobre essas entregas. Programa Caminho da Escola, adaptados para pessoas com deficiência. 115 municípios de São Paulo foram beneficiados. Os novos ônibus entregues pelo ministro Abraham Weintraub vão beneficiar estudantes que vivem prioritariamente em áreas rurais e ribeirinhas. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e agora vamos comentar um pouquinho, porque nós tivemos no dia 13 de fevereiro o Dia Mundial do Rádio. Para gente que nem eu, que começamos no rádio, onde antigamente se tinha o sinal AM, não se tinha ainda o FM, a coisa era bem diferente. Hoje, em nossos dias, a tecnologia do rádio facilitou muitas ações. Por um outro lado, na minha pobre opinião, tirou muita criatividade, né? Porque antigamente você não tinha tantos recursos, você tinha que criar os recursos, né? Eu lembro que quando eu comecei no rádio, o ouvinte ligava para você, o telefone tinha 3 números, né? E era uma dificuldade conseguir se falar na rádio. Hoje tem aí Face, tem Twitter, tem diversos meios para você entrar, WhatsApp, né? Entrar em contato com uma emissora. Mas falando dos rádios, né? No passado a transmissão era bem diferente, existia o toca-disco, o microfone e um aparelho amplificador que era monstruoso, bastante grande. Hoje, com um simples computador, a pessoa coloca ali, tem a mesa de som com o microfone e praticamente está no ar, né? Mas falando do Dia Mundial do Rádio, mesmo com o surgimento dessas novas tecnologias, o rádio segue firme e forte, balançando o coração de seus fiéis ouvintes. Porque veja, na época que eu trabalhava no rádio, tinha lá difusora SA 960 kHz. Nós tínhamos aí a Excelsior, né? No meu tempo era 670, depois mudou para 780. Nós tínhamos a rádio Eldorado, né? Que era a top musical clássica, né? Rádio Eldorado, 700 kHz e assim por diante. E outras, Cultura, nós tínhamos aí a Rádio Cultura. Enfim, no sistema AM que depois integraram para o FM. Eu me lembro quando começou o FM, tinha lá frequência modulada, 90,5 tal e etc. Então foram criados vários estilos e o FM, quando começou, ele era específico para algumas empresas, depois foi aberto para as outras categorias e depois chegou até a população, como hoje você tem o FM aberto em todos os cantos, né? Inclusive a mudança agora. Uma prova desses acontecimentos do rádio aqui no Brasil é a Rádio Nacional da EBC, que há décadas presta serviço de qualidade ao cidadão. São 7 emissoras em todo o canto do país. E olha, vem da origem lá, A Voz do Brasil, vem da origem dos programas que tiveram de educação, falando sobre o aprendizado do Mobral e assim por diante. Mas vamos acompanhar esta homenagem, então, ao Dia Mundial do Rádio. Algumas vão onde nenhum outro meio de comunicação consegue alcançar, como a Rádio Nacional do Alto Solimões, única que leva cultura, informação e auxilia populações carentes e ribeirinhas. É claro que é preciso avançar, evoluir, e os rádios seguem sim essa tendência. A chegada dos podcasts, né, é um exemplo. Notícias de qualidade à disposição do ouvinte na hora que ele quiser. Vida longa ao rádio e parabéns a todos os profissionais dessa caixinha mágica. Tele Brasil Notícias. O Tele Brasil Notícias de hoje tem também novidades para você. Hoje nós temos um momento empresarial, onde nós fizemos uma entrevista diferente, bem descontraída, lá no bar do Plínio, e com o proprietário do bar, até conversando conosco. E olha, foi uma matéria bastante interessante, porque não foi só uma conversa. Você vai ver cenas de prato, você vai ver as informações e o ambiente ali oferecido. Eu quero agradecer toda a equipe, o pessoal que trabalha lá no bar do Plínio, né? E o próprio Ramiro também, que nos deu esta oportunidade de estarmos apresentando o nosso quadro Momento Empresarial, onde estamos inaugurando o primeiro participante e você também pode participar conosco. Momento Empresarial.
E o nosso convidado hoje do nosso espaço comercial é o Bar do Plínio, através do Ramiro, que é o proprietário do Bar do Plínio, aqui na Casa Verde, que estão há 38 anos, é isso? 38 anos. E aqui quando começou, conta uma história para mim, como é que começou o Bar do Plínio? Começou como um botecozinho, foi indo, foi emendando, foi igual retalho. E hoje está normal. E você sempre começou trabalhando com peixe? Sempre a mesma coisa. E antigamente os peixes eram pescados por nós mesmo. Então realmente foi uma luta aí chegar ao que chegou hoje em 38 anos. Mas sem luta não se consegue nada, né, viu? E dentro desse espaço de tempo, você lembra de alguma história engraçada de algum cliente que relevou, mostrou o que é o Bar do Plínio? Não, vários, nem sei. Às vezes, tem razão, tem razão. O cara comendo tucunaré fala que não é, que é porquinho. Completamente diferente um peixe. E aqui, olha, eles são tão especializados que nessa situação, o Plínio, além de estar ali acompanhando o atendimento, ele acompanha de perto a realização do prato, a preparação e até chegar na sua mesa, não é isso, Plínio? Fico na cozinha, sai o prato, eu acompanho tudo. Eu chego aqui 11 horas, vou embora 1h da manhã. Lembrando que a casa ela tem também uma equipe de trabalho, né? Tenho, tudo pessoal na cozinha especializado em peixe, e garçom também, para explicar peixe que tem escama, é de couro, explica direitinho, né? E olha, o mais importante que eu queria ressaltar, eles estão localizados aqui na Casa Verde, é um lugar fácil de vir para cá. Você lembra os acessos? Ah, lembro, está no centro. Vamos falar pelos lados. Está na Engenheiro Caetano Alves, é 3 minutos. Está na Marginal de Pinheiros, é 3 minutos. Está no centro da cidade, é 10 minutos. E a casa aqui funciona a partir de que horário? Das 11 a 1. E aqui você tem happy hour, você tem o almoço? Tem um almoço com pratos comerciais, tem o happy hour com patrocínio de cerveja. Toda cerveja tem uma porção. Eu vi que você tem porções, você tem pratos variados e inclusive você trabalha também com o sistema iFood. E a food, muita viagem aí é food, né? Isso, a pessoa pode pedir então lá pelas 11 horas o seu almoço aí. Das 11 a 1 ele pedindo será entregue rapidinho. Então o nosso convidado só falta nos dar agora o endereço para saborearmos essa delícia. O endereço? Bernardino Franganiello 458. É aqui na Casa Verde. E tem o telefone 3857-0999. E estamos convidando você a conhecer aqui mais de perto, porque veja, o nosso espaço comercial favorece a isso. E lembre-se, Bar do Plínio é o original. O original do Brasil. Tele Brasil Notícias. Pois é, o nosso próximo assunto tem a ver com a questão da educação de nossos filhos, né? Você vê que agora mudou até o regime de educação, algumas escolas passaram a ser de tempo integral e outras continuam no mesmo sistema. Muitos pais que haviam matriculado recentemente seus filhos nas escolas tradicionais, achando que haveria vaga, em alguns locais, como Caetano de Campos, por ser de tempo integral, alguns alunos não puderam estudar ali. Houve algumas mudanças. E outros que foram em outras escolas estão sendo direcionados para outras escolas em função dessas mudanças também. Eu vi muitos pais ficarem preocupados quando chegaram nessa questão. Mas eu fiz a matrícula e meu filho não vai poder. Não, tem que aguardar agora a distribuição de novas vagas e às vezes não vai estudar na mesma escola em que eles estão matriculados, né? Mas o que queremos abordar hoje no Tele Brasil Notícias tem a ver com a obrigação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. Um projeto de lei que foi aprovado pelos deputados. Esse projeto de lei é de autoria do deputado estadual professor Kenny, do Progressista, que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. Mas vamos deixar que a matéria trate desse assunto para você ter a sua opinião e depois questionar também. Deputados aprovaram um projeto de lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar.
O projeto de lei é de autoria do deputado professor Kenny, do Progressistas. Propõe a obrigatoriedade em todo o território estadual da apresentação da carteira de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade, no ato das matrículas em todas as escolas da rede pública ou particular que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só será dispensada da vacinação obrigatória o matriculando que apresentar atestado médico de contraindicação da aplicação da vacina. Alguns municípios em escolas municipais já têm essa exigência. E daí a ideia de levar isso para todo o estado, não só para as escolas municipais, como as escolas estaduais e as escolas particulares também. Nós temos 8 vacinas que são obrigatórias, né, de acordo com o Ministério da Saúde, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. São 8 vacinas que toda criança é obrigada a recebê-las. Só que o que acaba acontecendo, nós não temos nenhum meio de fiscalização. Você não tem um fiscal indo de porta em porta pedir a carteirinha de vacinação para ver se toda criança está vacinada, né? O Conselho Tutelar tem essa competência, né, mas não tem pessoas efetivas o suficiente para fazer essa fiscalização. Então a ideia é uma maneira de, em 3, 4 anos, nós termos 100% de todas as nossas crianças vacinadas. Como, ao matricular uma criança na escola, você teria obrigatoriedade de apresentar a carteira de vacinação. A falta de apresentação da carteira de vacinação ou a constatação da falta de alguma das vacinas consideradas obrigatórias não impossibilitará a matrícula. Mas a situação deverá ser regularizada em um prazo máximo de 60 dias pelo responsável, sob pena de comunicação imediata ao Conselho Tutelar para as providências. Eu acho que em cidades mais estruturadas e pessoas com um pouco mais de educação, vamos dizer assim, com uma formação maior, acesso à educação, com maior facilidade, já tem essa consciência de vacinar os filhos, né? Infelizmente, a falta de informação acaba deixando alguns pais ausentes, né, dos postos de saúde e deixando seus filhos desprotegidos. O adulto, ele tem a prerrogativa, não, eu não quero vacina, eu não gosto de vacina, não quero me vacinar, mas a criança não, é lei, é obrigatório por lei vacinar a criança. Então essa é uma maneira de alcançar 100% todas as nossas crianças. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Lembrando que você está no Tele Brasil Notícias, o seu jornal de informação sempre na medida certa. O objetivo nosso é transmitir informações que são de nível tanto dia a dia como também dos acontecimentos nacionais e internacional. Vamos voltar então a tocar na questão do assunto saúde. Agora, desempenho escolar e questão da audição de nossos filhos. Problemas de audição em crianças têm influenciado o desempenho escolar das crianças. E como é que você observa isso? Notas baixas, dificuldades nas escolas, eles não conseguem prestar atenção ou ter interesse à matéria que está sendo apresentada pela professora. E esse problema, você indo ao seu filho com o médico, vai perceber que é uma deficiência na audição da criança. E para evitar que as crianças fiquem por trás na aprendizagem ou para trás, né? Veja, especialistas recomendam, antes de começar o ano escolar, é bom verificar se nossos filhos estão escutando direitinho, né? Porque podem ter
esse impasse, repetir de ano, não se concentrar nas matérias, ter dificuldade até em estudar em casa e prestar atenção. Eu lembro que também a parte visual também é importante, né? Se não cuidar da vista também, chega lá, olha para o quadro e, professora, não estou enxergando, né? Então, faça um check-up do seu filho antes dele começar o ano letivo, das necessidades dele. Vamos à matéria, então. Davi e Felipe são irmãos gêmeos. Há alguns anos, a família percebeu que eles tinham dificuldades de atenção. A escola começou a nos sinalizar. Desatentos, dispersos, eles não se concentravam muito, às vezes não davam, parecia que estavam desinteressados na escola. E aí a gente começou a procurar o que podia estar acontecendo. Depois de visitar diversos especialistas, Michele levou os filhos a uma fonoaudióloga e descobriu que os meninos tinham perda de audição, causada por uma disfunção neuronal, um problema que pode ser amenizado facilmente com o uso de aparelhos auditivos. Eu lembro que eu não escutava muito, eu era meio que distraído, eu voava muito e viajava, eu era meio aéreo. Esse aparelho é uma coisa fantástica, é isso. E é. Melhorou sua vida? Melhorou muito. Muito mesmo. A história de Davi e Felipe mostra que as dificuldades das crianças para aprender muitas vezes têm origens quase invisíveis e que podem levar, inclusive, a erros de diagnóstico. A gente já recebeu vários pacientes com pesquisa pesquisando realmente doenças como autismo, como deficiência mental, quando na verdade o que a criança tinha era uma deficiência auditiva. E aí quando chega no diagnóstico, às vezes já se passaram 7, 8, 9, 10 anos que a criança tem essa perda, ou não, às vezes também é uma coisa mais recente, mas tudo isso faz com que ela tenha dificuldades na escola, o desempenho escolar não seja da melhor maneira. Toda vez que vai iniciar o ano escolar, o ideal é que todas as crianças façam um exame auditivo e um exame visual também, né? Para que a gente garanta que os canais de entrada da informação estejam tudo ok. Quando a gente fala em dificuldade auditiva, a gente tem que lembrar que a nossa aprendizagem ela vem através dos nossos sentidos. Então, tudo que a gente vive e tudo que a gente aprende é através dos nossos sentidos. Então, se a gente tem um dos nossos sentidos, de alguma forma, ele está bloqueado, ele está ali em stand-by, a gente tem que ter um estímulo maior, então fica aí a dica para os professores, para os pais, um estímulo maior dos outros sentidos. Tele Brasil Notícias. Pois é, chegou aquele momento bem gostoso agora no Tele Brasil Notícias, momento de falarmos um pouquinho de alimentos, né? Você já ouviu falar naquele baião de dois? Mas é gostoso, hein? Baião de dois é uma receita típica da onde? Do Nordeste. Alô, pessoal do Nordeste, muito obrigado pela sua audiência, que inclusive ganhou no país na voz de Luiz Gonzaga, né? O seu destaque, o rei do baião, gravou uma música com o nome deste prato, né? Inclusive na matéria, a chefe Nalva, do Centro de Tradições Nordestina, ela vai não só falar, mas vai ensinar a preparar essa delícia que tem como base o arroz, feijão, a carne seca e o queijo coalho. Exatamente. Eita, nós, né? Vamos lá, gente. Vamos ver, então, mais essa dica gostosa para você nesse nosso novo horário. Meu nome é Nalva, trabalho aqui no Centro de Tradições Nordestinas e vou apresentar para vocês a receita do baião de dois. Aqui eu tenho feijão fradinho, o feijão de corda, arroz parboilizado, bacon, linguiça calabresa defumada. Nós temos 3 tipos de pimentões, verde, amarelo e o vermelho. Açafrão da terra, páprica doce, cebolinha, salsinha, coentro, queijo mussarela, queijo coalho, queijo Minas, caldo de galinha, carne seca,
e cebola. Esses são nossos ingredientes. Agora eu vou apresentar para vocês passo a passo da receita do baião de 2. Aqui é o bacon, né? Já tá dourado, né? Aí eu vou usar cebola. Vou dar uma douradinha na cebola. Vou usar o caldo de galinha, páprica doce, açafrão da terra e a carne seca. Misturando todos esses ingredientes, eu vou jogar o feijão fradinho, né? Que já está cozido já. Arroz parbolizado. Aí eu vou misturar todos os ingredientes, né? Baixar o fogo baixo. Misturei o arroz e o feijão. Agora vamos jogar os queijos, né? É o queijo Minas, mussarela e coalho. Pimentão vermelho, verde, pimentão amarelo. E para finalizar, né, a gente vou jogar o cheiro verde, né? Cebolinha, salsinha e o coentro. Mistura tudo novamente. E tá pronto o nosso baião de 2. Esse aqui é o acompanhamento do baião, né? Que acompanha o baião de 2. É a carne seca, né? Com mandioca, que nós servimos aqui no restaurante. Brasil Notícias. Você gosta de artesanato? O Palhão Artesanato está há mais de 50 anos no mercado e ele trabalha com produtos naturais. Isso mesmo. Para você que busca aí aquela telas em palhinha, você encontra lá esteiras todos os tipos, aquelas telas para pergolados, bolsas de todos os tipos em produtos naturais, aqueles também chapéus, todos os modelos, eles trabalham lá e oferecem para você. E lembrando, toda a linha de cesta, aquela cesta de vime, bambu, cesta em palha, todos os tipos de cachepô, exatamente, na palha da taboa, milho, aquela palha da carnaúba, exatamente, você encontra no O Palhão. Esteiras também, tem lá esteiras de carnaúba, sisal, taboa, de junco, seda do buriti, tem aquela traçada branca, tapetes, você encontra todos os tipos lá de tapetes, também ó, caixas para presentes, dependendo do presente de Natal, etc., você encontra lá. Você lembra aquela cesta de roupas antiga, que era em trabalho artesanal? Você encontra lá também, ó, cesta de roupas, também aquelas cestas para padaria, você vai na padaria, tem aquele balcão, aquela cesta com os pães ali também você encontra lá. E também para supermercados, exatamente. E olha, Palhão Artesanato está localizado na rua Oiapoque 89, no Brás, ali próximo ao viaduto da Rangel Pestana e do gasômetro. Ali próximo também ao Largo da Concórdia. Mas olha, quer conferir o que eu estou aqui dizendo? 3229-1186. Você também pode acompanhar aí através do site, né? Está em vendas online também, que é www.opalhão.com.br. Confira mais de perto. E a gente agradece ao Chiquinho, a toda a equipe do O Palhão, aí acompanhando o Tele Brasil Notícias, sendo bem informada. E você também pode fazer parte de nossa equipe no Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. E veja, daqui a pouquinho, na sequência agora, o esporte no Tele Brasil Notícias, no ar para você. Tele Brasil Notícias.
Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Tele Brasil no Esporte. Começando o nosso quadro Esporte Tele Brasil Notícias no ar para você. Vamos falar de esporte internacional hoje, é a nossa única manchete. Mas tem a ver aí, sabe com que time? O Manchester, que é punido pela UEFA. Exatamente, o clube inglês Manchester City, um dos mais poderosos do mundo, foi punido pela UEFA, a associação que inclusive comanda o futebol europeu. O time vai ficar somente 2 anos sem poder disputar as competições europeias. Mas vamos saber o porquê acompanhando a matéria de esporte. A punição foi imposta pelo Comitê de Controle Financeiro de Clubes da UEFA, que investigava o time inglês por violações das regras de fair play financeiro. Segundo a acusação, o City teria inflacionado as receitas de patrocínio presentes em suas contas e alterado informações financeiras enviadas à UEFA entre os anos de 2012 e 2016. A investigação resultou na condenação do Manchester City. O clube vai ter que pagar uma multa de 30 milhões de euros, o equivalente a cerca de 140 milhões de reais, além da exclusão de competições da UEFA nas próximas 2 temporadas. Ou seja, a decisão impede o City de participar, por exemplo, da Liga dos Campeões da Europa. O clube ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte. De acordo com o comunicado da UEFA, se o City exercer esse direito, a punição só entrará em vigor após a decisão final da corte. Em comunicado, o Manchester City afirmou que está decepcionado, mas não surpreso com a decisão da UEFA. Segundo o clube, o investigador-chefe antecipou o resultado da investigação antes mesmo do início do processo. Por isso, o time inglês fez uma reclamação formal ao Conselho Disciplinar da UEFA. O City também disse que irá apelar na punição à Corte Arbitral do Esporte. Tele Brasil no Esporte. Pois é, como tem carnaval, hoje foi essa nossa única manchete especial no Esporte Tele Brasil no ar para você, que volta na semana que vem. Continue, que vem aí na sequência Polícia em Ação na TV Cinec e no Tele Brasil Notícias. Tele Brasil no Esporte. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em Ação. Está começando a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. E vivemos mês de fevereiro e já o carnaval acontecendo em São Paulo. E nós temos aqui agora o retorno da popularidade dos blocos de rua. Infelizmente aqui em São Paulo, blocos de rua parece que já tiveram aí a sua marca, o seu sinal da violência presente. Porque 5 pessoas são baleadas em passagem de bloco na Zona Sul. Esses tiros, eles aconteceram exatamente na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, onde passou o bloco e convidados no domingo, dia 16, agora de fevereiro. 5 pessoas foram, como eu disse inicialmente, baleadas nessa avenida, ali no bairro do Brooklyn, que é na Zona Sul de São Paulo, durante a passagem deste bloco de pré-carnaval na tarde do domingo, dia 16. Segundo o que foi apurado, estou sendo bem breve porque as informações são bastante breves, né? A polícia
2 homens tentaram assaltar um policial civil que estava justamente na sua folga no meio do bloco que passava pela Avenida Luiz Carlos Berrini. O policial reagiu, lógico, né? E o que aconteceu? Houve ali um tiroteio, por incrível que pareça. 2 suspeitos e 3 foliões foram baleados. Nesse corre-corre, risco de morte houve para todos os cantos. Que na hora que a multidão se espalha, rapaz, sai de perto, que cada um quer salvar aí a sua vida. Fica aqui o registro triste do carnaval, mas lembrando que nós teremos agora nas semanas à frente o carnaval com desfile lá no Sambódromo, teremos o carnaval também de blocos aí lá na Vila Madalena, em outros locais. E o que a gente fica aqui rezando é que haja autoridade suficiente para atender as necessidades das pessoas e que, além da autoridade, haja ação enérgica contra esses que não respeitam a lei, os tradicionais bandidos que vão estar agindo como agem regularmente. E vamos na sequência, então, a nossa segunda matéria de hoje. Polícia em ação. Lembrando que a nossa segunda matéria de hoje tem o apoio do Douglas, lá do codebrasil.org, que é o site, né? Escolas de Detetives e Peritos Code Brasil, onde você tem cursos de acessórios de detetive, migração, renovação, certificado, identidade e inclusive cursos grátis. Ele está localizado ali na Avenida Angélica 2223, tem o telefone 956-005408, repetindo, 956-005408. Ok, a gente agradece então ao Douglas e vamos à narrativa de hoje, inclusive uma ocorrência de apreensão de entorpecentes, armas, munições e local, Zona Leste de São Paulo, bairro do Cangaíba. Policiais da chefia do 44º Distrito Policial em diligências pela região do bairro de Cangaíba, após dar prosseguimento nas investigações, que inclusive combatem ao tráfico de entorpecentes oriundo daquela região, que está abastecendo inclusive a Zona Leste, foram logrados com êxito em fazer o quê? Localizar e apreender em um local da comunidade, numa área referida ali, uma casa de entorpecentes. E dentro da comunidade, inclusive estava escondido em um compartimento com uma parede falsa, como você está vendo aí nas imagens, né? Tem a foto dessa parede falsa. E no local foram encontrados o quê? 5 armas, são 3 pistolas automáticas, um revólver calibre 38, um fuzil, e olha que o fuzil é bastante poderoso. E ainda mais, 3.000 munições, 30 carregadores de armas, 930 papelotes de cocaína, 21.526 quilogramas de entorpecente. E tem outro detalhe, uma máquina de cortar e embalar, tinha radiotransmissor, tinha máquina de contar também dinheiro, 3 camisetas da Polícia Federal. E olha, houve uma informação de que com a aproximação das viaturas no local, muitos ali se evadiram para não serem presos. Era um local de difícil acesso ali na Zona Leste, no bairro de Cangaíba. Fica aqui o nosso registro desse acontecimento e o parabéns à equipe do 44º Distrito Policial, que atuou em forma já... Estão fazendo já uma investigação anteriormente e conseguiram concluir com êxito, inclusive obtendo aí os objetos de tráfico de entorpecentes dentro daquela região, que infelizmente não tem só naquela região, tem em outras regiões. É a ação enérgica da Polícia Civil, também da Polícia Militar, que tem agido constantemente. Nosso também cumprimento ao pessoal da Rota, também as autoridades envolvidas aí em toda a parte da criminalidade em São Paulo, que é necessário ação enérgica. Como eu tenho falado, infelizmente, hoje a droga, o entorpecente, tem tomado conta não só de São Paulo, mas de outras cidades, de outros estados, e é necessário, primeiro, a investigação para se descobrir o ponto e determinação e coragem para ir aos locais e realizar a apreensão. Por quê?
A droga que sai dali pode ir para os nossos filhos e nossos filhos podem se tornar verdadeiros viciados, como a gente vê aqui em São Paulo, na região da Cracolândia, ali perto da Praça Princesa Isabel, que é muito triste. Gente que às vezes até estudou, tem nível universitário, gente que trabalhava, estava bem empregado, foi experimentar a droga, resultou no quê? Estar abandonado na rua, parentes sofrendo as consequências. Então, gente, você que é jovem, juízo nessa questão, e você que é autoridade, pulso firme, são necessários para que haja realmente o combate ao crime, o que é necessário. E o Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui. Polícia em Ação. Pois é, o que é bom dura pouco. E esse foi o Tele Brasil Notícias de hoje. A gente sempre quer agradecer aí a você que tem acompanhado, quer pela TV Sinec, quer aí pela web também. E lembrar que o nosso jornal, a partir então de hoje, ele é apresentado para você às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. E continua na terça-feira, às 17 horas, sempre com uma nova edição do Tele Brasil Notícias. Você viu que hoje o nosso programa teve quadros em Momento Empresarial, teve também, além disso, né, a parte do esporte, foi bem simples, mas a gente vai estar incrementando à medida que o programa for se desenvolvendo, e também o Polícia em Ação, que a gente agradece aos colaboradores. Eu quero finalizar sempre com aquela mensagem, acima de tudo, tenha respeito por si e pelo próximo. Vivemos uma época de muita euforia, que é o carnaval aqui em São Paulo. Tudo tem limite. Você que é jovem, e você também que é adulto, você que é um senhor, cuidado com a bebida, cuidado com os outros itens que lhe são oferecidos. Mantenha seguro com você seus itens pessoal, seu celular, ao passear nesses eventos carnavalescos aqui em São Paulo. Vai ao sambódromo, tome cuidado também, procure estar atento às sinalizações, ao horário e, acima de tudo, se for viajar, dirija com cuidado, paciência, porque, veja, é uma época festiva, mas o entusiasmo sempre tem limites. E, acima de tudo, se você está se cuidando em todos esses aspectos, não esqueça que sem Deus você não vai a lugar nenhum. Então, acredite em Deus, porque a gente vai longe. E o nosso programa Tele Brasil Notícias vai ficando por aqui.